Olá, nós estamos aqui na sede da Sobranfa, nós acabamos de ter a nossa reunião científica semanal e nós tratamos hoje de um tema muito importante, que principalmente para a nossa prática brasileira, né, que é a tuberculose. Muitas vezes nós nos deparamos com situações difíceis no consultório, principalmente na prática privada, em que às vezes a gente não sabe bem se a gente está oferecendo tudo que a gente pode para o nosso paciente ou se a gente está, de repente, deixando algumas coisas passarem, né? O Ministério da Saúde dá algumas orientações importantes, né? Mas muitas vezes nós temos algo a mais para fazer para os pacientes, dependendo dos recursos que se tem também, e muitas vezes isso a gente não costuma falar. Esse artigo fala de testes de tuberculose, principalmente no diagnóstico da tuberculose latente. É um artigo americano, voltado para a realidade americana. Então ela não contempla 100% da nossa realidade. Com base nesse artigo a gente pegou as diretrizes e as atualizações disponíveis para a gente tentar ver o que é melhor para a nossa prática, que geralmente é mais voltada para a prática privada, né? Para qual paciente que nós devemos investigar sobre tuberculose, né? Lembrar que são os sintomáticos respiratórios, ou seja, o paciente tem mais de 2 semanas de tosse e com um quadro um pouco mais, né, de emagrecimento, tosse, febre vespertina, entre outras coisas que podem apresentar, mas principalmente esse quadro mesmo, e aí você pode pensar na investigação. É lógico que uma coisa que a gente frisa sempre aqui na casa: tosse maior do que 2 semanas, principalmente em um tempo como nós estamos enfrentando, tempo frio, nós vamos pensar em outros diagnósticos primeiro que não na tuberculose, né? Mas é bom ter isso em mente para que a gente também não possa perder um diagnóstico importante como é o da tuberculose. E qual teste nós podemos fazer? Aqui no Brasil nós fazemos, todas as crianças são vacinadas para BCG. O artigo falava... o artigo vai estar na descrição também, para quem quiser checar. O artigo falava da possibilidade de fazer em pacientes que tenham ou que não tenham a BCG, fazer o PPD, né, que é o teste tuberculínico, e aí para o diagnóstico da tuberculose latente. Nos Estados Unidos, eles buscam ativamente os casos de tuberculose latente para diminuir a chance de reativação, principalmente em pessoas que possam ter um risco maior de transmissão, como pessoas que trabalham em casas de repouso, em creche, né? E aí você diagnosticou a tuberculose latente, ou seja, o teste de PPD veio positivo ou reativo maior do que 10 milímetros, e aí você tem que fazer, eles preconizam o tratamento desse paciente, né? E aqui no Brasil isso não funciona bem, porque nós temos a vacinação da BCG. Então o PPD sempre ele pode dar um forte reator, fraco reator. Para isso existe o IGRA, né, que é também conhecido como quantiferon, que é a dosagem de um interferon que é liberado pelos linfócitos T assim que eles entram em contato com a micobactéria da tuberculose. E que outras coisas eu posso fazer? Na prática privada, às vezes a gente tem um certo receio de falar, mas eu sei que esse paciente não tem tuberculose. Qual é o exame padrão ouro para o diagnóstico de tuberculose? Então, a cultura. A cultura é o padrão ouro para que a gente possa tanto excluir quanto confirmar o diagnóstico. A cultura das secreções, seja secreção de vias aéreas ou a secreção do tecido infectado, né? Terrâneo pleural, enfim. E além disso, né, a cultura demora mais ou menos umas 2 semanas para ficar pronta. Se esse paciente desejar ou se a circunstância permitir, você pode fazer também o PCR do tecido. O PCR consegue identificar a resistência também à rifampicina. É um recurso interessante a ser utilizado em caso de pacientes que realmente tenham a possibilidade de realizar esse teste, né? Lembrando sempre que é necessário fazer esse tipo de investigação em pacientes que você tenha uma suspeita diagnóstica real mesmo, né? Porque até a investigação causa um estresse, né, no paciente. Além disso, nós tivemos 2, como se fossem quiz de dermatologia, né, que são 2 casos de alguns pacientes que se apresentaram. Um foi com o eritema multiforme. Nesse caso, o paciente teve uma reação
a uso de azitromicina, e nós também falamos, vimos como é que se manifesta um caso de psoríase gutata, que é um pouco mais rara, né? Que foi secundária a uma infecção em um adolescente. Então continue conosco, acompanhando nas redes sociais, para que a gente possa aprender junto e se atualizar sempre aqui nas atividades da Sobranfa.